Vocês já pensaram em tratar o câncer de próstata sem retirar a próstata? Bom, no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é o nanoknife ou eletroporação irreversível, uma tecnologia nova, recém-chegada no Brasil, que faz o tratamento focal do câncer de próstata através da energia elétrica. Com isso, garantimos uma boa segurança em termos de preservação de continência e ereção. Se você não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve, ative as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no Mundo Urológico. No vídeo de hoje a gente vai discutir o que é o nanoknife, como é feito o procedimento, quais são os pacientes que são candidatos ideais, quais são os resultados de médio e curto prazo e como é que a gente faz o acompanhamento desses pacientes que foram submetidos ao tratamento com a eletroporação irreversível. Então, o nanoknife é uma técnica minimamente invasiva, vamos se dizer, né, onde a gente insere, através da região perineal, algumas pequenas agulhas, que nessas agulhas vai ser disparado esses feixes de energia elétrica. A energia elétrica vai causar uma abertura dos nanoporos das células, levando e estimulando a apoptose ou morte celular, ou seja, você vai levar e estimular a morte das células cancerígenas. E esse procedimento é um procedimento feito a nível ambulatorial, então o paciente interna, ele faz o procedimento, ele vai embora no mesmo dia. Tranquilo? Então o paciente ele volta, ele retorna às suas atividades do dia a dia de maneira muito mais precoce. E quem que é o candidato ideal para a eletroporação? Isso é uma coisa que a literatura ainda se discute. Acredita-se que o paciente que seja candidato ideal ao nanoknife seja aquele paciente com câncer de próstata de muito baixo risco ou um risco intermediário de prognóstico favorável, onde você tem uma lesão índice na ressonância e que você tem uma relação importante da biópsia com essa lesão índice. Ou seja, aqueles pacientes que têm doença multifocal clinicamente significativa, ou seja, o Gleason 7, que é o 3+4, multifocal, esse talvez não seja o candidato ideal, porque obviamente você tem muita quantidade de doença, então você não consegue tratar ele de maneira adequada. Você tem que pensar que a eletroporação ou o nanoknife é uma terapia focal, então a gente não está discutindo a ablação de toda a glândula. Ela seria basicamente semelhante ao HIFU ou até mesmo a crioterapia. E como é que são os resultados desses pacientes que foram submetidos ao tratamento? Bom, a maior parte dos estudos são estudos retrospectivos, séries de casos. Tem o Preserve Trial, que é um estudo talvez mais pivotal, com 120, 130 pacientes mais ou menos, que mostrou uma taxa de biópsia negativa depois de um ano de basicamente extremamente excelente no controle, basicamente você tem um bom controle oncológico, ou seja, esse paciente tem uma menor taxa de recidiva e o dado que está basicamente de 80% livre de recidiva em 5 anos, tá? E uma taxa de biópsia negativa, de positiva de mais ou menos 30%, ou seja, os outros 70% ainda são curados dessa rebiópsia depois de um ano. Quando a gente parte para o resultado funcional do nanoknife, a gente tem um resultado muito bom, com uma taxa de preservação de continência acima de 90% e uma taxa excelente de preservação da ereção acima de 70%. Obviamente, a questão da ereção, ela vai ser dependente de idade, função sexual prévia, então tem outros dados também, localização da lesão, que também vão ser levados em consideração, mas do ponto de vista funcional e oncológico, no médio prazo, curto prazo também, você tem aí resultados oncológicos muito bons. Por ser uma ablação não térmica, realmente a gente tem conseguido alguns resultados. Quando a gente compara essa técnica com os gold standards para o tratamento do câncer de próstata, que é a cirurgia ou até mesmo a radioterapia, provavelmente isso o tempo vai se provar porque a gente não tem esses dados. Né? Os dados da radioterapia e da cirurgia a gente sabe o que vai acontecer em 5, 10, 15 anos, então são boas técnicas e bem consolidadas. A gente não ainda tem esses dados de longo prazo para a eletroporação irreversível ou o nanoknife. E como é que a gente faz o segmento desses pacientes? Geralmente a gente vai acompanhando com PSA, ou seja, você tem uma queda de PSA estimada de 60%, 70% desses pacientes depois do nanoknife, e geralmente com um ano depois a gente faz uma nova ressonância e uma biópsia randômica de saturação para poder ver o que aconteceu. E aí esses pacientes vão sendo seguidos com PSAs, novas ressonâncias, biópsias se eventualmente tiver alguma mudança ou aparecer uma nova lesão, porque você fez um tratamento focal. Quando a gente compara esse tratamento focal do nanoknife com o HIFU, a mesma coisa com a crioterapia, talvez ali você tenha uma menor chance realmente de incontinência, impotência, por ser uma lesão que a gente não usa energia
térmica, basicamente energia elétrica. Então, a gente consegue preservar realmente uma maior área, tanto de ereção quanto de incontinência. Bom, se você curtiu esse vídeo, deixa seu like. Se você tem alguma dúvida sobre o NanoKnife ou quer discutir algum outro tema, escreva aqui nos comentários e toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. E até mais.